O ser é, o não ser não é. Parece evidente, parece muito claro, mas até chegar a estas palavras já estamos bastante avançados em filosofia. Pessoal, estamos começando mais uma aula de filosofia. E nessa aula de filosofia, nós estamos agora aí no século VI a.C., numa região chamada Eleia, e a escola se chama Eleática. O homem que vai se destacar no começo dessa filosofia chama-se Parmênides, o filósofo do ser. Mas, sinceramente, como vocês estão notando, o meu intuito aqui nessas aulas não é tanto fazer uma história da filosofia, mas é filosofar também a partir de dados históricos. O fato é que no século VI a.C., nós estamos assistindo ao nascimento da filosofia do ser, nós estamos assistindo ao nascimento de um discurso racional por causa de uma filosofia muito bem ancorada na realidade. A filosofia do ser vai ser a filosofia do Ocidente, pelo menos até chegar o momento da perversão filosófica com Guilherme de Ockham, René Descartes, Immanuel Kant e todos os filósofos contemporâneos que praticamente quase todos os filósofos contemporâneos, moderno-contemporâneos, quase todos, que praticamente o que fazem é virar a coisa, né? Se antes da modernidade era importante que uma coisa fosse para que fosse pensada, agora na modernidade é o pensamento que determina se uma coisa é ou não é, precisamente o contrário, né? Então, nós estamos aqui com Parmênides no século VI. É o homem que praticamente estabelece o princípio de não contradição, que reza assim: o ser é, o não ser não é. Quer dizer, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Isso é evidente, isso é lógico. Mas isso aqui, que hoje em dia para a gente pode ser algo muito claro, muito evidente, isso aqui no fundo estabelece três coisinhas assim que muda o mundo ocidental. Uma é que a gente está à procura da verdade. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós tocamos, qual é a verdade dessas coisas? Esse é o primeiro ponto que se estabelece através de uma chamada filosofia do ser. Depois, entre as várias opiniões que nós temos sobre aquelas coisas que são, onde está a falsidade e o erro? Então, nós podemos falar de falácias, de falsidade, de erro em contraposição com um discurso verdadeiro, com a verdade, com a certeza. Quer dizer, existe, com base na realidade, uma verdade que nós podemos identificar. Só que para identificar essa verdade, nós temos que passar por um processo. E nesse processo, nós temos que passar pelo discernimento entre o erro e a verdade. E finalmente, depois de fazer esses enfrentamentos entre diversas opiniões, nós chegamos a uma opinião plausível. Quer dizer, as opiniões mais possíveis, nós temos uma que é a melhor. Então, essa que é a melhor é o que nos coloca de maneira sólida no coração da verdade. E assim, uma próxima geração ou um próximo filósofo vai continuar com essa opinião, que foi a mais plausível na qual nós chegamos, comparando com novas opiniões, de tal maneira que ele não se cansa de perseguir a verdade. Uma das coisas que Parmênides já dizia é que o ser não pode ser gerado, pois se o ser fosse gerado, deveria ser derivado de um não ser, o que é absurdo. Esse pequeno princípio também nos coloca diante de uma coisa muito importante para a teologia natural. E é que, se a gente
faz filosofia a partir daquilo que é, ou seja, a filosofia do ser, porque não tem como fazer filosofia sobre o não ser, porque simplesmente não é. Como é que você vai fazer filosofia sobre o não ser? Não é. Então você faz filosofia sobre o ser. Mas há coisas que são com uma entidade, ou seja, com uma presença forte. E há coisas que são com uma presença mais fraca, né? Evidentemente, um ser humano tem mais presença do que uma formiga, correto? Então a gente pode identificar na natureza as coisas que são mais fortemente e coisas que são dentro de uma certa fraqueza, debilidade na sua própria constituição ontológica, quer dizer, no ser. Ontos, né, significa ser, lógica significa aí o discurso, o tratado, a razão sobre o ser, o pensamento sobre o ser. Então, Parmênides está dizendo uma coisa muito óbvia, mas que é novo no mundo ocidental. Vamos pensar sobre aquilo que é, sobre o real, sobre o concreto, sobre as coisas que estão aí, sobre o ser, porque não tem como fazer filosofia sobre o não ser. Então, pensando sobre isso, vamos, já que nós temos coisas aqui neste mundo, realmente é possível perseguir, ir ao encontro, seguir o caminho da verdade. E nós vamos chegar a verdades que nós podemos comparar com novos descobrimentos e essa verdade pode ir ficando cada vez mais intensa. Vejam só por onde esses filósofos do século VI estão levando o Ocidente. Para o caminho do ser, para o caminho do real, para o caminho da verdade. Para o caminho da verdade. É isso que faz com que os pagãos gregos que seguem essa linha estejam muito abertos, por exemplo, para acolher o Deus dos cristãos, que é a verdade, que é o ser. Imagina, Parmênides dizendo que o ser não pode ser gerado. Então aqui nós estamos praticamente vendo estabelecer-se uma via do necessário e do contingente. Quer dizer, você não vai trabalhar sobre o que não é gerado, você não vai trabalhar sobre o não ser, desculpem, porque é um absurdo, você vai trabalhar sobre o ser. E dentro do ser, você vai descobrir coisas que são mais e coisas que são menos. Nessas causas subordinadas, você vai acabar chegando a um ser maximamente necessário, que todos chamamos Deus. Ora, esse ser maximamente necessário não seria maximamente necessário se depois dele existisse outro. Mas também esse ser maximamente necessário não pode devir de um não ser, porque do não ser não se tira nada. Tá bom? Então, nós temos que chegar a um ser maximamente necessário que não provém de nenhum outro ser, porque senão ele não seria maximamente necessário, mas que tampouco pode provir do não ser, porque essa afirmação seria simplesmente absurda. O não ser não fabrica nada, simplesmente porque não é. Veja só que filosofia tão centrada. Evidentemente, o ser de Parmênides ainda precisa de uns complementos, né? Aqui o ser de Parmênides ele é muito fixo, muito estático. Ele pode ser um pouquinho mais maleável, ele pode ser um pouquinho mais sabe? Ele poderia manifestar-se numa elasticidade maior. Mas, enfim, esse bom homem está apenas começando uma filosofia do ser e, como ele mesmo diz, nós podemos chegar a uma verdade mais plausível e, certamente, essa verdade mais plausível à qual nós chegamos, ela pode continuar como que seguindo o seu cauce, seguindo o seu caminho e ser como que engrossada por novas descobertas. Né? Então, os próximos filósofos terão que mostrar o dinamismo do ser e não simplesmente essa estática do ser de Parmênides. O grande princípio de Parmênides ele salva o ser, não tanto os fenômenos. Claro que existem fenômenos, por isso já temos que estar muito agradecidos que esse homem nos planta numa filosofia do real. Agora, os próximos filósofos terão a missão também de mostrar a realidade dos fenômenos. Lembram que Immanuel Kant falava que nós temos acesso aos fenômenos e que não tínhamos acesso às essências, porque os fenômenos, quando passam por nós,
passam através de duas categorias, espaço e tempo, e evidentemente o passar por essas categorias não nos permitem ver a essência, ou seja, o ser, mas nos deixam sempre nos fenômenos. Veja que Parmênides está falando, nós temos o ser, eu não me interesso muito pelos fenômenos. Kant vai dizer, eu tenho os fenômenos e eu não sei se eu posso chegar ao ser. Vocês estão percebendo que uma filosofia do real, uma filosofia do ser, é precisamente o contrário da filosofia moderna e contemporânea em muitos dos seus sentidos. Eu estou dizendo que a filosofia moderna ou contemporânea é má, que ela não presta, não, eu não disse isso. Eu disse que é como que se fosse, vou usar a comparação de Parmênides, né? É como se fosse uma espécie de não ser. Exagerei um pouquinho na comparação, só para usar a lógica de Parmênides, mas na verdade a filosofia moderna ou contemporânea vai nos ajudar muito a analisar os fenômenos, a analisar a subjetividade, que é muito importante. Mas sem essa base do que é, nós não podemos chegar aos fenômenos daquelas coisas que são. Não se pode esquecer que para analisar fenômenos é mais importante que exista alguém como substrato dos fenômenos. Então, que bom que já no século VI a.C. nós estamos já apoiados numa filosofia do ser, que também significa que nós estamos numa filosofia do real, da coisa concreta. As coisas são, e como elas são, elas manifestam uma verdade sobre si mesmas, fora o subjetivismo que não tenha como substrato o objetivo, né? Então eu não posso duvidar que diante de mim está um computador, que diante de mim está um livro. Não, porque é verdade, é real. Então o pessoal que começa a duvidar sobre aquilo que chega aos seus sentidos, bom, eu acho que o destino dessas pessoas muitas vezes vai ser simplesmente o hospício, né? Porque vão ficar doidas com toda essa lógica de negar o real, de negar o ser, de negar aquilo que realmente os pode fazer continuar o caminho filosófico, porque tem a base no ser. Os pode fazer continuar o caminho real da filosofia. Aí nós podemos pensar todas as coisas, uma vez que as coisas são. Olha, aqui nós temos o caminho aberto para pensar sobre Deus, porque Deus é. E Deus é o ipse esse subsistens, o ser que subsiste por si mesmo. E nós encontramos também uma base para trabalhar toda a teologia da criação, uma vez que antes que Deus criou, nada existia e Deus tira as coisas do mais absoluto nada. Não que o nada fosse alguma coisa e Deus tirasse do nada, simplesmente nada existiu e de repente, pela palavra de Deus, existiram todas as coisas. Nós vamos ver também, a gente sabe também que essa palavra de Deus é ser. Quer dizer, o discurso interno de Deus é ser. E quando esse discurso interno de Deus é pronunciado para fora do mesmo Deus, nós temos o quê? Ser, criação, criaturas. Olha só que maravilha. É uma filosofia aberta à realidade e aberta à maior de todas as realidades, que é Deus, que é o fundamento da realidade, que é o fundamento do ser. Então, não perca a cabeça. Pés no chão, ancorados na realidade e na verdade, nós vamos continuar o nosso caminho filosófico, inclusive entendendo o caminho subjetivo das diversas filosofias dos nossos tempos.